Meus amores, boa tarde mais uma vez. Para quem chegou agora, para quem já esteve conversando aqui com a turma, né, há um bom tempinho. Nosso conteúdo de hoje, de língua portuguesa, será sobre internet e mídias sociais, o universo numa janela, que estará lá na página 128 do livro de português. Vamos lá. Só um minutinho. Estão visualizando direitinho, pessoal? O slide não deu para expandir, travou aqui. Sim, tia, eu tô conseguindo ver direito. Tá bom, então. Vamos lá. As redes sociais, pessoal. O que são realmente essas redes sociais, né? As redes sociais são grupos ou espaços na internet que permitem partilhar dados e informações, sendo estas de caráter geral ou específico e de formas É um outro universo paralelo fora do nosso universo. E de formas mais variadas, através de texto, fotos, vídeos e outros. Jaque, por favor, desativa o seu microfone. Nossas redes sociais, olha aqui, eu destaquei aqui através dessa imagem algumas delas, tá? Não estão todas, algumas vocês conhecem. A maioria eu não conheço. E outras não. Fica a dica para dar uma pesquisada naquelas que vocês não conhecerem, tá? Continuando. Redes sociais, de acordo com o autor Fritjof Capra, são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder. Relações de poder de quem? De quem utiliza, que somos nós, certo? É por isso que eu costumo dizer que a gente deve saber utilizar, né? Não basta apenas ter uma rede social, tem que saber utilizar corretamente. Continuando. As redes sociais ou redes de relacionamento, que é a mesma coisa. É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Por exemplo, no Facebook, que é uma rede social bem utilizada, sei também que existem outros mais utilizados, mas eu vou exemplificar desta vez o Facebook. Por quê? No Facebook tem muitos anúncios de vendas, por exemplo, tem muitos anúncios, muitas contas que o objetivo é apenas compartilhar, né? Compartilhar vendas, trocas. Então, isso significa que o objetivo desse tipo de rede social é apenas divulgar seu produto, certo? Não é, nesse caso, não se trata de uma rede particular, tá bom? Próximo slide. Possibilitando o compartilhamento entre pessoas e organizações, é sempre importante tomar certo cuidado com essas informações expostas, pois elas podem auxiliar ou denegrir a imagem de uma pessoa por determinadas situações colocadas. Quando se diz que
alguma informação que lá foi exposta em alguma das redes sociais pode denegrir a imagem de alguém, significa dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós postamos nas redes sociais, porque todos nós iremos ver, todo mundo que tem acesso à rede social irá ver, entenderam? E eu vou citar aqui um exemplo. Houve uma... A pessoa, tia, quando posta alguma coisa, eles, tipo, na hora que posta, quando quer tirar, ele já salva tudo para não ter como mais. Exatamente, muito bem colocado, Sara. Muitas vezes você pode até apagar, né? Excluir a Pode até apagar, mas as pessoas já salvam na mesma da hora. E as pessoas acabam salvando, tirando o print, né, das imagens e tudo, e dá muito processo quanto a isso. E olha um exemplo de uma pessoa famosa, tem um casal famoso, né, de celebridades, de atores, que adotaram um casal de crianças que são negros. E ele postou uma foto da filha dele e na rede social e alguém comentou sobre a criança, né? Chamou a criança de macaco, de macaca e tudo, por conta da cor da pele, né? E a gente vê muito isso. Se não me engano, houve até um acontecimento bem parecido com um jogador de futebol. Aí os fanáticos pelo futebol podem me ajudar com o nome do jogador que aconteceu isso. Se o Thiago estiver na aula, ele saberá, né? O Thiago é fanático. Mas, enfim, o que eu quero dizer nesse sentido é que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas postagens. Nós não podemos falar mal de alguém nas redes sociais sem ter provas, porque isso pode dar processos e de penas altíssimas, tá? É mesmo? Da mesma forma, essas redes, elas podem auxiliar quanto à divulgação de oportunidades e informações sobre os profissionais, onde, em alguns casos, podem ser fontes de informações sobre o histórico e experiências. Aqui falando sobre esse primeiro item, gente, possibilita o compartilhamento entre pessoas e organizações. Ajuda, né, na divulgação. Aí aquela questão é saber utilizar, certo? Divulga muito, a gente vê muito também oportunidades de emprego, e as questões das vendas que eu compartilhei com vocês, tá? E em relação às experiências aqui que ele cita, a gente vê também, por exemplo, as mamães que vão ter filhos, que vão ter o primeiro filho, elas acabam pesquisando muito, né? Mamães de primeira viagem, o que fazer quando o filho fizer isso e tal. E aí encontra-se muito páginas na internet que são relacionadas a esse tipo de conteúdo, tá bom? Aqui, gente, eu só dei alguns exemplos, existem vários outros assuntos que podem ser abordados nas redes sociais, tá? Através da internet. Existem os pontos negativos e os pontos positivos da internet, das redes sociais. Vamos lá para alguns dos pontos negativos. As redes sociais, elas estão cercadas de maus usuários, pessoas que não sabem, né, utilizar, que só querem praticar o mal. Também está cheia de brincadeiras que acabam prejudicando os usuários, né? Prejudicando quem utiliza a rede social. Esses pontos negativos podem ser facilmente evitados com alguns cuidados essenciais e fáceis de aplicar aos costumes do usuário. Quando a gente vai criar uma conta no Facebook, por exemplo, lá tem um termo de responsabilidade que a gente aceita, né? E lá explica direitinho o que pode, o que não pode. Só que as pessoas geralmente nem leem, né? Acabam postando o que quer, e aí quando recebem algum comentário que não gosta a respeito da sua postagem, acabam
não se sentindo tão à vontade, né? Às vezes só sabem comentar. Tratando mal a pessoa, né, tia? Exatamente, Sara. Muito bem, não sabem receber, né? E isso não significa que a gente não possa criticar, né? Algo que a gente não esteja gostando. Agora, a gente precisa ter ética, né? Nas A gente não palavras. pode postar uma coisa que a pessoa já sabe que vai ser criticada. Que a pessoa que vai magoar a pessoa, né, Sara? Melhor dizendo, que vai magoar de alguma forma a pessoa, que vai constrangir essa pessoa no meio da sociedade, tá? Alguns dos pontos positivos das redes sociais ajudam a manter relacionamentos, né? Às vezes as pessoas da nossa própria família moram longe e a gente só tem esse meio para se comunicar com elas. No dia a dia, que é muito corrido, uma simples mensagem alivia a angústia da separação, né? Desse distanciamento que a gente tem das pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, gente? Que a gente não pode estar visitando todas as pessoas. Mas um ponto a ressaltar aqui é aqui que mesmo à distância. Só que, o que acontece? Certo que as redes sociais servem para aproximar as pessoas que estão distantes, né? Só que tem aquelas pessoas que estão na nossa própria casa, às vezes está uma no sofá, outra no outro sofá, e estão se comunicando através do celular, né? Através do WhatsApp. Gente, às vezes estão na mesa de jantar e estão no celular. Então, assim, eu não vejo isso como um ponto positivo, né? É a questão justamente do saber usar, né? Momento de refeição é um momento sagrado que a gente tem que deixar o aparelho celular desativado ou se distanciar um pouco dele nesse momento, né? Que é um momento sagrado. Esse momento é um momento familiar. Exatamente, um momento sagrado. Mesmo que você não esteja com a sua família, mas você tem que estar pleno, tá certo? Em plenitude, tá, gente? E a gente tem que aprender a conversar mais com as pessoas, apesar de as redes sociais serem, sim, muito boas para nós, mas nós temos que aprender a nos desligarmos um pouco delas, tá? Quando necessário, tá bom? Principalmente esses dias que a gente está passando muito tempo, né? Ligado no celular, assistindo videoaula, respondendo atividade. Então, se desliguem um pouco, sempre que vocês tiverem um tempinho, procurem uma outra coisa para fazer que não seja no celular, para desligar um pouquinho, diminuir o estresse um pouco, tá bom? É uma dica. Outro ponto positivo, dão a oportunidade de pensar antes de reagir. Na comunicação verbal, a reação é instantânea. Como assim? A gente se comunica nas redes sociais instantaneamente, né? As mensagens de alguém de muito longe pode chegar bem rápido até a gente, por isso que é instantânea, tá? Dependendo da internet, né? Que a nossa também não é lá essas coisas, mas... Verdade. E estimulam a criatividade, né, pessoal? O que é estimular a criatividade? Dar-nos oportunidade de criar coisas novas, né? De pesquisar coisas novas, investir em coisas novas. Por isso que está surgindo, no momento, muitos empreendedores, né? Muitos empreendedores de sucesso que estão criando seu próprio negócio nesse momento de pandemia, de crise. A influência das redes sociais na sociedade, gente. Estas, né, têm como alvo principal os jovens, que se têm relevado excessivamente dependentes. Observem que dependentes está entre aspas. Dependentes desse tipo de rede eletrônica. Por que dependentes, gente? Porque as pessoas... depende do aplicativo.
Exatamente, porque as pessoas hoje praticamente não se sabem fazer mais nada sem utilizar os meios eletrônicos, né? De fato, a frequência exagerada destas redes provoca uma dependência que se pode equiparar a um vício, como o alcoolismo ou a toxicodependência, que é a questão de produtos químicos, né? Cigarro, bebidas. Gente, as redes sociais podem se tornar um vício? De acordo com o que foi falado aqui, pode sim, né? Pode, tudo depende do uso, né? Se é uma forma exagerada de se utilizar a internet, com certeza pode se tornar um vício, sim, que pode acarretar vários problemas, inclusive de saúde, psicológicos e físicos, tá? Emocionais. Elas permitem-nos usufruir daquilo que a sociedade tem de melhor, opiniões, conselhos, trocas de ideias, informações, e principalmente, e principalmente a comunicação entre si. Principalmente a comunicação entre si. O vício é um problema sério, né, gente? O vício em qualquer coisa. Tem gente que é viciado em jogos, né, eletrônicos. Isso também é um vício. Nada contra quem joga. Só que a questão do equilíbrio, do limite, de saber o tempo certo para cada coisa, né? Não apenas fazer uma coisa só o tempo todo, tá? Principais problemas... professora. Oi, amor. Meu primo. Oi? Meu primo veio passar aqui em casa tem um tempo. Ele veio lá de Brasília. Ele veio passar um tempo aqui em casa. Aí ele só sabe jogar. Aí, quando a mãe foi olhar as atividades dele fazer da aula, tem 30 atividades para ele fazer desde o começo do ano. Pois é. Olha aí um exemplo a não ser seguido, né, Eliomar? Aqui nós temos os principais... E esse tal de Free Fire, tia, as pessoas que estudam essas coisas, ficam perdendo tempo também com isso. Exatamente. Nós temos aqui os principais problemas enfrentados pela sociedade, causados pelas redes, gente. Pode haver o mau uso das tecnologias com o objetivo de divulgar boatos, né, e afins, ou seja, divulgar fofocas, né, falatórios sobre a vida alheia. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, né, gente? Que quem é ocupado, que tem seus afazeres, não vai se preocupar em falar da vida alheia, né? Concordam comigo? Sim. A pedofilia, o que é a pedofilia? Alguém pode comentar? Alguém que não participou ainda da aula, por favor. Os homens que atacam as meninas pela internet. Cássia, Pergunta pra lá. fala só um pouco mais alto. Tia. Tia? Oi. Eu. Pessoas mais velhas que sentem atração por crianças, independente se for mulher que sente atração por criança ou homem que sente atração por criança. Eles dois podem atacar, mas a mais comum é a Liza. Ah, sim. Mas as pessoas normalizam mais e acham mais comum que aconteça homem atacar meninas. Mas também acontece com o contrário, mulheres também podem cometer atos de pedofilia. Muito bem, Laisa, acontece mesmo. Sem dúvida acontece. É porque, Laisa, quando a gente vê esse tema, né, pedofilia, a gente associa logo que pessoas homens, né, mais velhos e tal, porque é o que a gente vê na televisão, geralmente. Mas não significa dizer que é só isso que acontece, que é só do sexo masculino, não, tá, gente? Apesar de ser um número maior, né? Um ponto também que eu gostaria de colocar, só um minuto, viu, Cássia? Um ponto também que eu gostaria de colocar é que existem também, infelizmente, nas igrejas, né, gente? Existem casos de padres que foram acusados de pedofilia, de pastores, né, que foram acusados de pedofilia. Então, é só para alertar que esse tipo de coisa está em qualquer lugar. Cássia.
Tem aquele velhinho que foi acusado, né, de tentar, tipo, atrair crianças menores, né? A senhora sabe? Aquele que fez sucesso no YouTube, ele foi acusado, alguma boato, né, que dizem que ele foi acusado de pedofilia. Exatamente. Pois é, não tem vários casos, tem muitos. Se a gente for citar aqui, a gente passa uma tarde inteira só citando esses exemplos, mas eu sei que vocês entenderam, tá? O próximo ponto, as fraudes. Eu gostaria que uma outra pessoa que não participou ainda falasse sobre essas fraudes que podem haver em redes sociais. Vamos lá. Enganações de pessoas que Eduardo, dão notícias erradas. repete para mim, Eduardo. Enganações de mensagens que botam no WhatsApp e outras coisas. Isso. Aí até em sites de venda, né? A gente vê muito isso também. Às vezes a gente compra um produto em um site que não é confiável e acaba esse produto não chegando e a gente perdendo o dinheiro, né? Certo. Também. Tia, Oi. foi que nem um vídeo que eu vi no TikTok, uma menina comprou um iPhone num site chinês. Quando ela recebeu que ela abriu a caixa, não tinha um iPhone, tinha só um pedaço de tijolo. Pois é, acontece demais. Ela pagou. Pois o dela ainda foi bom que chegou pelo menos o tijolo, né? Já dá para guardar para uma construção. E aí, nós tem casos que não chega nada. Elas que demorou 3 meses para chegar. Professora, Oi. a senhora já viu um vídeo? O homem tava tirando o auxílio. Aí pegou, ele na hora que foi botar no bolso de trás, o homem chegou, botou um short atrás dele e ele botou dentro do bolso do outro short. Aí o homem roubou o dinheiro dele. Depois coloca no short. Muito, né? Mas aqui o foco são as redes sociais, tá? Aí nós temos aqui ainda a falta de privacidade. Por quê, gente? Essa questão da privacidade é que a gente coloca muito os nossos dados, né? Acaba deixando nossos dados, número de conta, telefone, nome dos parentes, os números dos documentos, tudo nos nossos aparelhos. E às vezes tem sites que pedem confirmação dessas contas, e aí se a pessoa acabar confirmando, aí já era, né? Eu fiquei sabendo, através de um aluno lá do 6º ano, gente, que através de uma simples ligação, eles podem hackear tudo que tem no aparelho. Então, é uma coisa assim, muito complexa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de divulgação de dados, tá? E o cyberbullying. Professora. Oi. Hackear pelo telefone só com o PC da NASA. Professora, Vamos na ligação, se for para hackear pela ligação, tem que ser mais de 15 minutos de ligação para hackear. Certo, é isso mesmo. E aqui nós temos ainda os cyberbullying, Tia, né? posso falar? Fala, Eduardo. Que é o bullying pela internet, que fica falando de outras pessoas. Isso mesmo, a discriminação que a gente até falou lá nos primeiros slides, né? Sim. Benjamin entrando aqui atrasado. Acontece muito. Isso, gente. Próximo slide. E o Benjamin tá aqui na minha casa. Oi? Tá bom. Próximo aqui. Lembrando que, gente, a partir do momento no qual o indivíduo entra nessas redes, a sua privacidade estará aberta Benjamin tá na tua casa. a todos os usuários da internet. Ou seja, a sua vida passa a ser pública e sem restrição de acesso. Ou seja, todo mundo passa a ter acesso às suas informações, foi o que a gente acabou de falar. Isso os transforma num atalho para controlar o mesmo, obter informações sobre a rotina, o estilo de vida e as diferentes identidades através das comunidades que participam. Vamos desativar o áudio, por favor. É o Isaac com gracinha. Quase concluindo. Entretanto, apesar de útil, gente, o contato físico com um amigo é perdido.
já que a conversa se torna apenas uma troca de frases, sem sentimentos reais, muitas vezes expresso e compreendido de maneira errada. O que eu tenho para falar sobre isso é que às vezes a gente coloca lá no grupo, no WhatsApp, por exemplo, a gente conversa com alguém lá e coloca o riso, né? O rostinho de riso. E a gente às vezes nem está sorrindo e mesmo assim coloca, né, para ficar bonitinho. Aham. Não é verdade? Às vezes coloca de triste, às vezes nem está. Né, professora? Ou Eu sou essa pessoa. é? Eita, Leomar, você é sincero, hein? Olha, o uso contínuo, gente, dessas redes sociais, da internet, pode levar à dependência, tornando assim em um vício. Então, tomem cuidado que essa geração de vocês estão viciados. A geração de vocês está viciada, gente. Então, tomem muito cuidado, porque isso pode ocasionar muitos problemas de coluna, né? Porque as pessoas não se posicionam direito frente às câmeras, problemas no estômago, porque não se alimenta direito com isso. E mentais, né? Porque não sabem ouvir tudo que as pessoas colocam, acabam acreditando de repente nos fake news, né? E aí acaba adoecendo com isso. Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet, tá? Suas consequências são irreversíveis, ou seja, às vezes podem não ter mais jeito quando você for procurar ajuda, né? Chegando até a necessitar de um tratamento profissional, né? De um psicólogo, de um psiquiatra. Então, tomem bastante cuidado, tá? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, viu, turminha conectada? Nosso tempo está aqui esgotando, 20 segundos para esgotar o tempo. Aqui eu me despeço de vocês, mas qualquer dúvida, estejam lá no PV comigo, que a gente explica direitinho, tá? Quanto à atividade, eu irei digitar e mandar no grupo, tá bom, meus queridos? Tudo bem, gente? Tia, tem algo para dizer. Beijo, tchau, tchau, e se cuidem, tá? Tá.